Olá pessoal! Agora vou falar sobre a besta do Apocalipse 13, que é uma profecia que descreve o que irá acontecer quando a besta, que é um certo homem, entrar ao poder. Mas pessoal, vocês têm que entender primeiro que o que está se referindo nessa profecia é acontecimentos que está acontecendo no lado espiritual e ao mesmo tempo em nosso tempo. Mas pessoal, eu sugiro a vocês que primeiro veja o vídeo anterior para que entenda perfeitamente esse vídeo. E o vídeo anterior é o que está aparecendo na sua tela, e também estará na descrição do vídeo. Então vamos pessoal primeiro entender os significados, para que então venhamos entender tudo sobre a profecia. Vai ser desvendado agora pela palavra os significados, e depois traduzindo-os para que entenda. A besta, vamos chamar a besta de esse homem, para que quando for traduzido fique bem claro a percepção dos fatos. Pois já sabemos quem é a besta, e quem não sabe vai estar um link na descrição do vídeo. 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas, a que se refere no diabo mesmo Satanás, que é referido na profecia do vídeo anterior, que é apontado ser Satanás, como diz em Apocalipse 12:3, que diz: E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E capítulo 9 à frente diz quem é o diabo, que diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás. E também mostra aqui em Daniel 7:7 que fala dos chifres de Satanás, que diz: Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, e 7 cabeças significa 7 poderes terrenos de Satanás na terra. 10 chifres significa 10 domínios, como diz em Daniel 7:24, que diz: E, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e esses diademas de Satanás, significa que vai haver tronos, assim como quem tem diadema, é quem tem trono. E o que acabou de dizer no versículo que a gente mostrou que se referiu a reis, que disse: E, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, que quer dizer ir sobre os seus poderes que são terrenos, um deles que blasfema. Semelhante ao leopardo. São 4 animais que foi descrito nas visões de Daniel, e um deles é o leopardo. Lá em Daniel 7:6 que diz: Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E pessoal, no versículo 17 à frente, fala o que são esses 4 animais, que diz: Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Eles são 4 grandes potências de hoje em dia pessoal. Lendo e estimando percebemos que 2 são 2 países, um estado, e o último é o domínio de Satanás. E no versículo do leopardo que acabamos de ver, fala de 4 asas, 4 cabeças, e que lhe foi dado domínio, que se refere, tem estabilidade, observa os 4 cantos e que tem domínio. E olhando para os países, o único que se encaixa é o Reino Unido. E os seus pés como os de urso. E olhando o versículo 5 da visão do urso, que diz: Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. E pessoal, as potências que existem hoje em dia, nós olhando para as histórias delas, percebemos que essa breve descrição do versículo 5 se refere à Rússia, porque quando diz semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, a história da Rússia é que ela se levantou naquelas bandas, naquele continente, de uma forma surpreendente que ultrapassou seus vizinhos em poder militar e em influência, que se tornou uma grande potência. E ainda no versículo que diz: Tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, aqui se refere em que a Rússia protege e guarda 3 países que acreditam ser por interesse, que é Venezuela, a Síria e o Irã. Um deles dizem que é por causa das armas. E ainda no versículo que diz: E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Aqui está dizendo que vai se levantar com as suas guerras e derramar muito sangue. E é esta característica que a besta vai ser semelhante. E a sua boca como a boca de leão. E olhando o versículo 4 da visão do leão, que diz: O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra.
e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E pessoal, esse versículo se refere ao estado do Vaticano, se assimila com a história do Japão, mas não é do Vaticano. Porque no versículo fala, era como leão, e depois diz, e tinha asas de águia. Percebemos que tinha asas de águia, e não só de ave, e nem só asas, mas asas de águia. O leão e a águia se refere ao poder e à grandeza, e diz depois, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra. Aqui quer dizer, aquele quem tem poder e grandeza foi cortado e suspendido, e que depois diz, e posto em pé como um homem, e aqui se entende que ele permaneceu. Recapitulando, ele tinha poder e grandeza, foi cortado e suspendido, e que depois permaneceu. Somente a Igreja Católica Romana e Estado do Vaticano se encaixa nesses detalhes, e a característica desse versículo do leão é o que está escrito por último, que diz, e foi-lhe dado um coração de homem, e lá na profecia de Apocalipse diz, e a sua boca como a boca de leão, e o detalhe do leão é que tem coração de homem, que se refere ao instinto do homem ou decisão do homem, o dragão. Vamos chamar ele de Satanás, pois já vimos que se trata de Satanás. E viu umas das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E pessoal, essa parte se refere ao período papal, em que a Igreja Católica Romana dominava como única religião e igreja, e em que perseguiu os verdadeiros cristãos por bastante tempo, e que depois veio Martim Lutero com a Reforma Protestante, e que o papado foi cortado e o seu domínio. E gente, lembra do que acabamos de ver na visão do leão? Sobre quem tinha poder e grandeza, e em que foi cortado o seu domínio. Pois se refere esse versículo de Apocalipse a isso. Em que tinha domínio e que foi cortado, e em que restabeleceu. Agir por 42 meses, agir por 3 anos e 6 meses. Aos santos, vamos colocar na tradução, aos que andam diante de Deus, para que fique nítido a percepção. Toda a tribo será chamada de todas as terras, e língua, e idioma, e nação, e país. E adoraram-na, se refere à besta, mas será, adoraram o homem. Cujos, será que os para se adaptar ao sentido da frase. Se alguém leva em cativeiro irá, e se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui fala para os que são cristãos e que são de Deus, para quando vir aquele período da besta, não prender e nem matar, pois irá acontecer o mesmo. Pois fala que é para os cristãos quando continuamos lendo o versículo que diz, aqui está a paciência e a fé dos santos. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e tinha 2 domínio em que aparentava até a natureza mansa. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ocupa a mesma autoridade do primeiro homem à sua presença. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu, à vista dos homens. E pessoal, esses grandes sinais que diz, não se refere ao poder sobrenatural, pois Deus não vai estar com eles. E também o diabo não pode fazer determinadas coisas, e sim só ilusões. E pessoal, observa bem o versículo, e como é que está escrito, os grandes sinais, se refere a grandes sinais de poder. E que até fogo fez descer do céu, à vista dos homens, se refere a muitos projéteis de mísseis lançados em determinados lugares, para os homens ver. E engana os que habitam na terra com sinais. Aqui está dizendo que engana, então são coisas falsas, e não com poder. Fizessem uma imagem à besta. Sabemos que a besta não tem poder, e nem se trata de um quadro pintado e poderoso que fala. Lendo os versículos que aborda esse assunto, deve ser algo do tipo de uma imagem virtual, e que depois ela venha falar. Sinal, vamos chamar de chip, e pessoal. Vamos ver agora mesmo já traduzido em Apocalipse 13, vamos lá. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar esse homem que tinha 7 poderes e 10 domínios. E sobre os seus domínios 10 tronos, e sobre os seus poderes um deles que blasfema. E esse homem que vi tinha domínio igual ao Reino Unido, e as suas guerras derramavam sangue, e suas decisões eram de homem. E vi um de seus domínios que tinha sido cortado, e que se restabeleceu, e toda a terra se maravilhou por esse homem. E adoraram a Satanás que deu a esse homem o seu poder, e adoraram esse homem, dizendo, quem é semelhante a esse homem? Quem poderá batalhar contra esse homem? E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 3 anos e 6 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos que andam diante de Deus, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre todas as terras,
e idioma, e país. E adoraram o homem todos os que habitam sobre a terra, esses que os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos que andam diante de Deus. E vi subir da terra outro homem, e tinha 2 domínios em que aparentava ter natureza mansa, e falava como a Satanás. E ocupa a mesma autoridade do primeiro homem à sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem o primeiro homem, aquele que veio a se restabelecer. E faz sinais de poder, em que envia muitos mísseis a lugares, para que os homens vejam. E engana os que habitam na terra com sinais falsos que a ele foi permitido que fizesse junto do primeiro homem, dizendo aos que habitam na terra para criar uma imagem digital a esse homem que tinha sido cortado o domínio que voltou. E foi-lhe concedido que incorporasse a imagem digital do homem, para que também a imagem digital do homem falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem digital do homem. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um chip na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o chip, ou o nome do homem, ou o número do nome do homem. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número do homem, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E pessoal, fiquei ligado no próximo vídeo pois ele é muito mais importante. Ele é sobre o que vai acontecer no meio dessas potências países para eles colocar a besta no poder. Espero ter ajudado.